e resistências morais. Diante deles, vale-te do diálogo equilibrado e, se não te derem ouvidos, envolve-os no clima da prece sincera, porque o fato deles se posicionarem perante a ti como opositores não significa que terás por tua vez de te transformares em adversários ferrenhos, cultivando mágoa e irritação. Teus antagonistas são também teus irmãos, e quem já pauta a própria vida pelo clima da fraternidade restrita, sabe esquecer o mal e seguir para frente, abençoando e amando sempre. Que assim seja. Prezados irmãos, irmãs, boa noite a todos. Sejamos bem-vindos nesta casa de luz, de oração, nesta oportunidade. Aqueles que estão vindo aqui pela primeira vez, sintam-se fraternalmente acolhidos por todos nós, encarnados e desencarnados que aqui trabalham, para que juntos possamos desfrutar das lições que esta doutrina tem nos oferecido desde a sua vinda como o Consolador prometido. Para dar início às nossas atividades, convido a todos neste momento para nos envolvermos em torno da prece que dará abertura da exposição da noite, silenciando os nossos pensamentos, adentrando em nossa intimidade, para na nossa linguagem conversarmos com Deus, com Jesus, para agradecer a esta oportunidade concedida a cada um de nós de aqui estarmos. Agradecermos a Deus todo misericordioso por mais esse dia na experiência reencarnatória, por todas as bênçãos que recebemos até o dia de hoje, pela providência divina nos ajudando a superar tantos obstáculos já vencidos. A nossa gratidão, Senhor, pelo dom da vida, por podermos estar neste mundo trabalhando para a nossa evolução. Agradecermos pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelos nossos amigos, por todos aqueles que de uma forma ou de outra fazem parte das nossas experiências. Que os bons espíritos aqui presentes derramem sobre cada um de nós os benefícios espirituais, promovendo bem-estar e paz. Assim, em nome do Mestre Jesus,
e do mentor espiritual desta casa, dos bons espíritos, pedimos a permissão para iniciarmos a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo que assim seja. Graças a Deus. E conosco, nosso colega, trabalhador aqui do Centro Espírita Caminho de Luz, o Clavison Zappellini, que é responsável pela mensagem da noite de hoje. Que Jesus te abençoe. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos acompanhar em todo momento, neste momento, mas principalmente no nosso dia a dia, nos momentos em que nós somos mais testados. Nós estamos vivendo um momento da nossa existência, da humanidade, neste planeta, em que nós podemos ter sentimentos antagonistas, como foi lido na mensagem inicial do convite de Sheila. E todo antagonismo, assim como trouxe a mensagem, ele pode ser visto como uma oportunidade. E o convite hoje é a gente fazer uma reflexão a respeito dos antagonismos que a humanidade está passando. Num primeiro momento, vamos lembrar que somos privilegiados por estarmos encarnados em um momento em que vivemos um momento de disrupção, em um momento de transição planetária que já é abordado em diversos temas da doutrina espírita. Se nós formos observar tecnologicamente, um exemplo, nós estamos num período da humanidade que nós temos pessoas que nasceram sem conhecer e sem ter tido acesso a um telefone celular, e outras que já nasceram imersas na tecnologia, convivendo com rede social e tudo que a tecnologia traz. As grandes evoluções da humanidade, se formos falar do planeta Terra e o que nós estudamos lá na história, vieram sempre com algo, seja de tecnologia ou de processo, que nós chamamos de primeira revolução industrial, novas fontes de energia, novas formas de trabalho, segunda revolução industrial, e alguns especialistas falam que nós estamos neste momento vivendo a quinta revolução industrial, que ela é baseada na integração mente e máquina, e aí se fala em inteligência artificial, se fala em metaverso e tantas tecnologias e processos que vão mudar a nossa forma de viver e a forma como a humanidade, que vai permanecer no planeta Terra neste momento de transição planetária, vai passar a alterar a sua forma de viver. E o antagonismo vem quando a gente pensa em tanta evolução, uma fase tão evolutiva que nós estamos passando, e pensamos também que estamos passando por guerras, que estamos passando por enchentes, que estamos passando por secas, e que há tanto sofrimento no mundo. E aí, na nossa inferioridade evolutiva, no processo que nós estamos, muitas vezes nós questionamos: aonde está a justiça divina? Como pode Deus ser justo quando tantos irmãos estão sendo assolados por tantas tragédias? Seja uma guerra, seja perder bens materiais que levou a vida toda para conquistar numa enchente, ou seja, ver os seus animais morrendo porque não tem de onde se alimentar diante de uma seca e, consequentemente, também não tem onde tirar o seu sustento. E aí, neste momento, a primeira reflexão que a gente faz é que essas tragédias, elas nos acordam para uma realidade que não é nossa, na maioria das vezes. Nós saímos do nosso mundinho fechado e voltamos o nosso olhar para os nossos irmãos, que de alguma forma estão tendo essa dor, Voltamos o nosso olhar para a dor alheia. Algumas pessoas sentem pena, outras pessoas mais esclarecidas sentem compaixão. E aí o que podemos, no nosso papel, de onde estamos, fazer?
Essa reflexão para muitos passa muito rápida, né? E logo esse sentimento passa e num piscar de olhos, voltamos para o nosso próprio cotidiano, seguimos a nossa vida. O máximo que fazemos e que podemos fazer em determinados momentos é uma oração, é enviar boas vibrações, energias para que talvez essa dor alheia seja amenizada. E a gente vê, né, muitos irmãos em diferentes correntes religiosas, seitas, religiões, não interessa aonde, mas tentando primeiro limpar a barra de Deus, né? Se nós, na nossa inferioridade, questionamos a justiça divina, a primeira tentativa que há é limpar a barra de Deus. Está tudo certo, isso aí é obra do diabo, é o fim do mundo. E a doutrina espírita, ela vem nos esclarecer a respeito deste momento que nós estamos atravessando na nossa humanidade, um momento que nós podemos chamar de privilegiado por estarmos vivenciando tantas mudanças que trarão benefícios futuros. No Livro dos Espíritos, Kardec, ao perguntar se a destruição é uma lei da natureza, ele obtém como resposta que é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque aquilo que nós chamamos de destruição, no nosso limitado entendimento, ele é uma transformação e tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então, muitas vezes nós olhamos para as tragédias que assolam a humanidade como uma destruição, mas esse é um conceito que nós temos, levando em consideração nosso nível evolutivo. Os espíritos nos ensinam que o que está acontecendo é uma transformação e que tem um objetivo muito nobre, o melhoramento dos seres vivos. Aí vamos assumir que nós temos uma certeza. A doutrina espírita já nos ensinou que ninguém morre. Ninguém morre. As pessoas que estão morrendo na guerra não morrem. Só que, mais uma vez, né, a gente sempre tem a dúvida, justamente por causa da nossa escala evolutiva. Mas vamos supor que nós tenhamos a certeza, e realmente trouxemos essa certeza para o nosso íntimo e entendemos que ninguém morre, que o corpo físico, que é denso, ele se transforma e vai para um outro lugar. E neste momento eu vou fazer uma analogia aqui eu gosto sempre de trazer exemplos bem próximos da nossa vivência, né? Talvez não seja próximo da maioria de nós, mas muitos que estão aqui, que são mais jovens, usam jogos eletrônicos, aonde tem um personagem, um herói, alguma coisa que morre no meio do jogo. Ele morre, só que ele não acaba, né? Ele vai para uma outra fase, ele vai recuperar as suas energias, os seus elixires, e vai novamente iniciar uma nova fase com uma nova vida. E isso não acaba nunca, é infinito. Senão o jogo acabaria e quem ganha dinheiro com ele não ganharia mais, né? Vamos trazer essa certeza com a simplicidade de um jogo eletrônico. Nós estamos aqui, nós não morremos. E ninguém morre. Essa é a certeza que a doutrina espírita nos traz. O Livro dos Espíritos, o céu e o inferno, eles explicam com uma riqueza de detalhes bastante grande essa transição, né, de nós aqui encarnados, enquanto nós como seres que somos espíritos. Só que de forma extremamente resumida, assim, por si só muito vaga, quando nosso corpo carnal morre, nós vamos para o mundo dos espíritos. Nós vamos para um outro mundo. E com essa certeza, então, que as pessoas que estão morrendo, entre aspas, em todas essas tragédias, elas não morrem, elas vão para o mundo dos espíritos, a gente consegue pensar em algumas reflexões. Mas aí, novamente, vamos questionar a justiça divina. Por que uma pessoa desencarna de maneira tão trágica? Por que enquanto um vozinho que viveu a vida dele toda e chega no fim das energias do corpo físico dele,
ele está lá entregue e tem uma morte que nós chamamos, teve uma morte linda, enquanto outra pessoa, uma adolescente sequestrada numa guerra por um grupo terrorista e que tem uma morte tão trágica. Aonde que está a justiça divina, considerando esse aspecto? Mesmo sabendo que ninguém morre. Mas por que que umas pessoas desencarnam de uma forma que nós chamamos de natural e outras pessoas desencarnam de uma forma que nós não consideramos natural? Justiça divina de novo, né? Nós aqui questionando justiça divina. Vamos ter outra certeza, então, nesta reflexão. A certeza de que nenhuma pessoa aqui na Terra está passando aqui pela primeira vez. Todos nós que estamos aqui já tivemos muitas vivências na Terra. E não temos como saber quem já teve mais ou menos vivências. Às vezes nós olhamos uma criança, materialmente falando, com aquela sensibilidade, com aquela inocência de conhecimentos e pensamos, né, eu sou muito mais velho que ela. Só que falando em termos espiritual, essa criança já pode ter vindo aqui muito mais vezes que nós e ser um espírito muito mais velho em termos de conhecimento, de vivências, de passagem aqui na Terra. Então vamos ter essas duas certezas agora para fazer as reflexões. A primeira certeza é que ninguém morre. A segunda certeza é que todos nós não estamos aqui pela primeira vez. Nós já tivemos muitas passagens aqui na Terra. E por algum motivo, nesta encarnação, nós estamos no planeta Terra. E, consequentemente, somos sujeitos ao que a materialidade deste planeta nos impõe. Somos sujeitos ao frio, somos sujeitos ao calor, à fome. Faz parte do momento atual da nossa evolução. Estamos encarnados em um planeta onde estamos sujeitos a várias necessidades das forças vitais que estão presentes neste planeta. Terremoto, maremoto, por exemplo, enchentes, tsunamis, seca, fazem parte, são ocorrências naturais que têm como principal causa a própria constituição desse globo planetário que nós estamos. Por outro lado, tem determinados eventos que nós mesmos, seres humanos, somos responsáveis e que a própria ciência explica, né? A destruição da natureza, buraco em camada de ozônio, são coisas que nós provocamos, são coisas que nós somos responsáveis. Superaquecimento da Terra, né? Então a natureza ela não dá saltos. Todos nós estamos em determinado momento da nossa evolução, temos a certeza que não morremos, que não passamos, não estamos aqui pela primeira vez, e para chegar em mundos superiores nós precisaremos passar por várias melhorias, evoluções e aprendizados neste planeta. Aí agora a gente pode utilizar a lógica dedutiva, né? Que a ciência, a lógica, foi uma das bases do princípio da codificação da doutrina espírita. Temos aí 3 premissas. Todos nós já passamos por várias encarnações aqui na Terra. Existe uma lei de harmonia que rege nós espíritos, a lei da ação e reação, da causa e efeito, a lei que rege o universo, e existe a justiça divina. Ninguém sofre injustamente. Com essas 3 premissas nós podemos deduzir algumas e fazer algumas reflexões a respeito das tragédias naturais, a respeito da guerra. Kardec, ele foi muito claro quando disse que quando queremos explicar o que nos assola, as nossas mazelas ou as mazelas da humanidade, que nós procuremos primeiro as causas na vida presente. Fazer um exame profundo e sincero, o que é extremamente difícil de nós fazermos, mas se chegar à conclusão de que nada fizemos para estarmos passando ou estarmos sofrendo por determinadas mazelas, a explicação se encontra em um passado distante, antes
dessa existência. Aí parece cruel, né? Parece cruel nós pensarmos, então quem está passando por esse sofrimento todo é porque em outra encarnação fez algo que precisasse passar por isso nessa encarnação e está tudo certo. É assim que funciona a lei do universo. Parece cruel, né? Só que não é esse o sentido que a doutrina espírita nos ensina. É cruel a certo ponto, então Deus, ele é um Deus cruel, né? Que, se eu errei, então eu vou ter que sofrer na outra existência. Vamos tentar olhar para o outro lado. Nós estamos olhando para o lado das pessoas que estão passando por este problema todo. Vamos usar como exemplo a guerra, mas podemos usar os exemplos de todos os males que temos na humanidade. Mas se olharmos agora, mudar de lado e olharmos o terrorista que está decapitando pessoas inocentes, ele é só um irmão nosso. Ele é um espírito e nós não temos capacidade e nem permissão para julgar ninguém, né? Essa é a doutrina, Deus, as leis nos ensinam. Nós não temos essa capacidade para julgar ninguém. Ele é um irmão equivocado, assim como nós cometemos equívocos. Dá para comparar o nível de equívoco que nós cometemos com o nível de equívoco que um terrorista que está decapitando pessoas comete? É uma comparação desleal, né? Mas são pessoas em níveis de evolução diferentes. Sentindo compaixão desse espírito, sentindo perdão, torcendo para que ele evolua, será que é cruel pensar que numa nova existência dele ele precise passar por dificuldades e por problemas que vão lhe ensinar a melhorar a sua trajetória evolutiva? É uma reflexão individual. Nós cremos na justiça divina, nós cremos em Deus, e eu via uma reflexão muito bonita de uma pessoa que eu acompanho no Instagram. Ele não é da linha da doutrina espírita, mas ele trabalha com yoga, meditação, e ele fez uma reflexão muito bonita sobre a crença em Deus. E quando a gente fala que crê em Deus, a gente precisa colocar lógica, porque quando eu digo que a crença, que eu creio em algo, eu tenho que ter argumentos para dizer que eu creio. E ele ainda colocou mais, ele disse que crer em Deus nos afasta dele, porque a gente precisa viver Deus, entender Deus, trazer Deus para a nossa existência. E trazendo isso, pensando, em todas as mazelas, este momento de transição planetária que ocorremos, esses sentimentos antagônicos de evolução por um lado e de olhar para o outro lado e parecer que a humanidade está, ao invés de evoluir, regredindo. Será que, se vivermos Deus e termos as certezas da justiça divina, de que ninguém morre, de que não estamos aqui pela primeira vez, será que nós teremos a mesma visão rasa se nós não termos essas reflexões um pouco mais aprofundadas? Neste contexto, no exato momento em que uma tragédia, seja coletiva, seja individual, ocorreu, as pessoas que ali estavam, é porque por uma lei que alguns chamam de karma, de ação e reação, assim permitiu. O histórico de vida de cada um de nós e dessas pessoas, as reencarnações, assim determinou que estivesse em determinado local, em determinado momento. Da mesma forma que algumas pessoas que lá poderiam ou deveriam estar em determinados momentos que aconteceram alguma tragédia, e por algum motivo inexplicável, ou coincidência, que algumas pessoas tratam por coincidência, não estavam. Talvez uma mudança de rumo na própria vida, talvez algo que modificou aquele karma, aquela ação e reação que poderia ter nessa própria vida e que lá não estava mais.
Então, a questão 737 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la avançar mais depressa. Lembrando que a destruição já foi explicada, que é o nosso conceito de destruição, né? O conceito de destruição de Deus é outro. Nós enxergamos como destruição. Tá, mas tudo bem, Deus, né? Próxima pergunta aqui, 738. Kardec, como nós, apesar de ser um espírito que teve a missão de codificar a doutrina espírita, mas ele perguntou: Deus não poderia empregar para o aprimoramento da humanidade outro meio, senão esses flagelos destruidores? Pô, Deus, o que é isso, né? Pergunta. Sim, e emprega todos os dias, visto que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e o mal. É que o homem não aproveita. E continua a resposta: mas é o exemplo da criança que precisa pôr o dedo no fogo para saber que queima. Se ele escutasse os conselhos do pai, não precisaria queimar o dedo para saber que queima. É o caso da nossa humanidade. É o caso que nós vivemos. E é errado, faz parte da nossa trilha evolutiva. Mas quantas dores e sofrimentos poderiam ser evitados na humanidade e no nosso próprio dia a dia, se ao invés de guerra nós procurássemos o caminho da fraternidade. E a questão 739, os flagelos destruidores têm uma utilidade sobre o ponto de vista físico, falando do material agora, malgrado os males que ele ocasiona. Vamos usar como exemplo a guerra. Ele muda uma região, ele assola um país, ele acaba com os prédios, com a estrutura, com tudo aquilo que foi construído. Se a gente olhar as notícias de guerra que estamos tendo e nós vermos aquelas imagens, choca, porque muda a natureza daquele local. E sim, a resposta, né? Sim, eles mudam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que disso resulta não é frequentemente percebido senão pelas gerações futuras. Na nossa limitada visão de que a vida é isso que nós estamos vivendo, nós não conseguimos ainda entender o real motivo das coisas que acontecem. Talvez lá na frente, as gerações futuras, ou até mesmo nós, em outras passagens que teremos aqui na Terra, consigamos entender. Ok, então está tudo certo, vamos ser passivos, né? Se ninguém morre, se isso faz parte de melhorar o mundo, se só lá para o futuro que vai ser compreendido, então está tudo certo, vamos ser passivos e pronto. O caminho não é esse. Porque a doutrina espírita é que o caminho está no que nós fazemos nessa nossa encarnação. Nessa nossa encarnação. Ser passivo é ter essa visão de que o que acontece, de que estamos sofrendo atualmente, foram equívocos de outra vida, está tudo certo. Está tudo certo, porque são equívocos, essa é a lei natural e está tudo certo. A resignação diante disso, está tudo certo. Mas o que fazemos agora, nessa nossa existência, nessa nossa encarnação, é o que pode prevenir-nos de seguirmos a nossa evolução mais rápido, sem precisar passar por tantos sofrimentos. Nós não estamos aqui pela primeira vez na Terra e nós viremos muitas vezes. O que nós fizemos hoje, no nosso presente, é o que vai determinar o que a humanidade passará lá pela frente, não somente nós. Nós somos responsáveis, nas nossas ações individuais, por toda a humanidade, seja dessa existência, porque, assim como dizemos, né, a gente pode mudar a rota nessa existência. Precisamos passar por determinados aprendizados, mas se conseguirmos aprender ainda nessa existência mesmo nós podemos mudar a rota. E eu vou usar um outro exemplo. Vamos supor que eu nasci com um problema de uso de drogas ou de alcoolismo nessa encarnação, e eu tenho que passar por determinados problemas, estar em determinadas situações, e talvez está lá no meu
minha lei de ação e reação que veio de outras vidas ou dessa, e eu tenho que passar por determinado sofrimento para que o meu espírito evolua, meu espírito não, né? Eu evolua, porque nós somos espíritos, não dá para falar o meu corpo e o meu espírito, né? Dá para falar o meu corpo, agora eu sou espírito, e eu tenho que determinar, mas se eu conseguir, e vamos supor que eu tivesse que passar por um sofrimento de passar por um acidente, pelo fato de estar embriagado ou drogado e viver no fundo de uma cama, ou viver com a culpa de ter tirado a vida de alguém por minha irresponsabilidade, e eu consegui mudar de rota nessa existência, por exemplo, parei de beber, o risco de eu passar por esta mazela talvez pode acontecer, está lá na minha lei kármica, né? Está lá na minha programação, lei de ação e reação, que nós mesmos muitas vezes contribuímos com essa programação da próxima encarnação no mundo espiritual, e não, eu tenho que passar por isso para aprender, porque se não passar por isso não vou conseguir aprender. Mas e se eu conseguir aprender aqui nessa encarnação, nessa vida? E se eu já passei por determinadas mazelas, o que eu aprendo? O que eu levo de evolução para as minhas outras existências e para toda a minha trilha evolutiva? Então a nossa oportunidade está aqui, está agora. A doutrina espírita ela não prega o fatalismo, nem o conformismo cego diante das tragédias da vida. E sim nós usarmos a inteligência que Deus nos deu. E sim nós usarmos nosso senso, né, de sobrevivência, o nosso senso evolutivo, para melhorar o nosso futuro. E o nosso futuro não é amanhã, talvez só aqui nessa encarnação. E as ações que a gente tem hoje, nessa existência, pode ter reflexo em muitas outras encarnações que nós teremos. Então, a maior lição que a doutrina espírita nos ensina é que fora da caridade não há salvação. Nós precisamos estender os braços, nós precisamos auxiliar nossos irmãos, aqueles que estão passando pelas dificuldades, tanto aqueles que estão equivocados. A gente não pode colocar de um lado bom e de outro lado ruim, somos todos irmãos, cada um no seu caminho evolutivo, e a nossa verdadeira caridade é em auxiliar justamente aqueles que não estão próximos de nós. Fica muito fácil, um exemplo que eu tive uma vez, se eu fosse fazer um café da tarde na minha casa, quem eu gostaria que estivesse comigo? E nós pensamos sempre naquelas pessoas que têm afinidade conosco, que têm os mesmos gostos, as mesmas preferências, que o assunto vai fluir. Mas o que Jesus fez nos exemplos quando Ele esteve aqui na Terra? Quem Ele chamou? Quem fez parte do banquete dele? Nós não estamos nem perto do nível evolutivo de Jesus, porque foi o espírito mais evoluído que passou na Terra. Mas a doutrina espírita nos diz, fora da caridade não há salvação. E é muito fácil fazer caridade para aqueles que nos são afins. O nosso maior desafio está em fazer uma oração, em exercitar o perdão, em exercitar a compaixão, até por aquele irmão mais equivocado, que de acordo com o nosso julgamento, sabendo que não temos capacidade de julgar, mas de acordo com o nosso julgamento, nós consideramos equivocado. E talvez emanando essas energias, emanando essas orações, emanando bons sentimentos, nós possamos modificar nessa existência mesmo a rota. Que nós possamos no decorrer da semana enviar boas orações para todos os irmãos e boas vibrações para todos os irmãos que estão passando pelas mazelas da vida, entendendo que nós somos privilegiados por estar passando por este momento de transição deste planeta, e que tudo que nós estamos passando com a certeza, com as certezas que nós devemos ter, a fé e a confiança,
de que são para o nosso próprio bem, para o bem da humanidade. Que assim seja. Deixemo-nos embalar pelo som que preenche o ambiente, nos entrelaçarmos fraternalmente com os nossos sentimentos, para novamente nos aconchegarmos em torno da prece, nos alimentarmos com as vibrações amorosas que chegam até nós, pelas forças do bem que nos assiste, espíritos amigos que aqui nos acompanham neste banquete espiritual. Que possamos, através dos nossos pensamentos, utilizando-se da prece, este socorro à distância, irmos em direção aos nossos lares, acompanhado pelos benfeitores da luz, para iluminar o nosso ambiente doméstico, para que os que aí vivem possam praticar as lições do cristianismo e de nossa parte, aqui esclarecido de tantas coisas, possamos ser o exemplo do bem, da prática do perdão, da benevolência, da humildade, da simplicidade. Que predomine em nosso ambiente, Senhor, o bem em todas as situações. Que possamos ser esses agentes de Jesus, levando a sua mensagem através do nosso viver, para que possamos olhar ao mundo com os olhos da bondade, que a nossa fala, que nossos pensamentos sejam pautados nas bases do Evangelho. Que a nossa prece, Senhor, possa chegar aonde haja dor e sofrimento. Que os bons Espíritos potencializem as nossas energias para podermos, à distância, assistir a tantos necessitados. A caridade em ação é o amor que cada um de nós pode estender. Todo o bem que está ao nosso alcance. Muito obrigado, Jesus, querido amigo, que tanto ilumina os nossos pensamentos e os nossos corações. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não turbe o vosso coração. Crê em Deus. Crê também em mim. Vinde a mim, vós, que sofreis aflições, que eu vos aliviarei, diz o Mestre. E que onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, Ele estaria entre elas. É assim que temos a certeza e a convicção da presença do meigo Nazareno junto a nós, neste momento, sentindo reinar a paz, a brandura, a mansuetude, a harmonia balsâmica, promovendo o bem-estar a cada um de nós. Muito obrigado, Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa por caridade as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair nas tentações do mundo, livra-nos, Pai, de todos os males, porque vosso é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Com esta prece, em nome de Deus, em nome de Jesus, dos bons espíritos aqui se fazem presentes, nós pedimos a permissão para finalizarmos a exposição doutrinária da noite de hoje, dizendo: